Aleluia. Irmãos, permaneça de pé. A presença de Deus está aqui. E nós queremos receber o pregador dessa manhã, o Nicolas de Souza. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Antes de eu começar, eu queria contar um testemunho, mas hoje eu vou querer pregar em inglês, porque sinto mais confortável com o inglês. E eu acho que vai ser melhor para mim fluir no inglês, então hoje eu vou querer pregar em inglês. Na escola de oração, nós estávamos orando para Deus das sepulturas. E eu pedi, Deus, traz luz em qualquer sepultura em mim. Senhor, traz luz em qualquer escuridão. E foi incrível que no próximo dia, no sábado, eu estava orando e Deus me lembrou de 2 filmes que eu assisti quando eu era criança. E eu nunca teria lembrado desses filmes se não fosse pelo Espírito Santo. Então, aí, quando eu renunciei a esses filmes, eu pedi perdão pelo Senhor. E bem depois de eu pedir perdão, Deus me deu essa palavra. E eu tive que passar o dia correndo para escrever. Eu estava escrevendo até 1 da manhã ontem. E foi incrível. E eu quero que os irmãos entendam que a escola de oração é importante, você tem que vir, porque as orações têm poder e quando a gente ora, Deus traz a luz. As coisas que a gente nem imagina, as coisas que nossos parentes fez, coisas que a gente nunca teria lembrado sem o Espírito Santo. E a gente não sabemos o que o diabo está levando ao céu a acusar a nós. O que ele está acusando na corte celestial contra a gente. E a gente não sabe dessas coisas e algumas vezes essas coisas impedem a nossa revelação, impede muitas coisas na nossa vida. Então venha na escola de oração. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Salmos 34, 7. Open up your Bibles in Psalm 34, 7. Amen. Thank you, Jesus. Amen. Amém. And the verse says, "The angel of the Lord encamps around those who fear him, and he delivers them." E o versículo diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Taste and see that the Lord is good. Provem e vejam como o Senhor é bom. Blessed is the one who takes refuge in him. Como é feliz o homem que nele se refugia. Fear the Lord, you his holy people. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos. For those who fear him lack nothing. Pois nada falta aos que o temem. The lions may grow weak and hungry, but those who seek the Lord lack no good thing. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Come, my children, listen to me. I will teach you the fear of the Lord. Venham, meus filhos, ouçam-me. Eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Whoever of you loves life and desires to see many good days, keep your tongue from evil and your lips from telling lies. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Turn from evil and do good. Seek peace and pursue it. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Amen. Amém. God, we read your word, Senhor, nós lemos a tua palavra. and I want everyone to lift their hands, E eu quero que todos levantem as mãos. close your eyes, Feche os olhos. and once more, E mais uma vez, invite the Holy Spirit. convide o Espírito Santo. We invite you, Holy Spirit, in this place. Nós te convidamos aqui nesse lugar, We Espírito Santo. surrender our hearts once more to you. Nós rendemos o nosso coração ao Senhor. We come to give you praise and worship Nós estamos aqui para te louvar e adorar, because we want more of you. porque nós queremos mais de ti. We want to see your glory. Nós queremos Jesus. ver a tua glória. Open up our minds to this message. Abre a nossa mente para essa mensagem. Open up our ears. Abre os nossos ouvidos. Touch our hearts. Toque os nossos corações. And speak what you want to speak here, Lord. E fale aquilo que o Senhor quer falar aqui, Senhor. That it may not be me here, Que não seja eu aqui,
But your Holy Spirit, mas o teu Santo Espírito have your way in this church. tenha o teu lugar aqui nessa igreja. May your will be done in this Que a sua place. vontade seja feita. Establish your dominion in this place. Estabelece o seu domínio neste lugar. And pour out your glory E over your derrame people. a sua glória sobre o teu povo. Amen. Amém. God gave me this message yesterday night. Deus me deu essa mensagem ontem à noite. I did not want to preach it. Pode se assentar. Você pode se assentar. You can sit down. Eu não queria pregar essa mensagem. I told God I don't want to preach this message. Eu falei para Deus, eu não quero pregar essa mensagem. I didn't feel like preaching it. Eu não senti que eu queria pregar. But God told me, Mas Deus me falou. it's not about what you feel, Não é sobre o que você sente. but it's what I want to say to my people. É o que eu quero falar com o meu povo. Surrender your lips. Então, rende os seus lábios. Let me speak to them. Deixa eu falar com eles. Not you, Não você. because it's my spirit speaking to Porque the é o meu people. espírito falando através de você. And today, God wants to give the church E hoje o Senhor quer dar à igreja a chance, uma chance, an opportunity uma oportunidade to surrender para se render to His presence, para se render à presença to dele, open your heart, para abrir o seu to coração, let the Holy Spirit come, para deixar o Espírito Santo vir, because God porque Deus wants to purify the church. quer purificar a igreja. He wants to take us to a level of purity, Ele quer nos levar a um nível de pureza, nível de pureza higher, mais alto, so that we can have more of His glory. para que a gente possa ter mais da glória dele. Amen. Amém. And I want to start speaking about, my first point is the devil wants us to fear him. O meu primeiro ponto é que o diabo quer que a gente tenha medo dele. What do we see when we look at the state of the world today? O que você vê quando a gente olha para o estado do mundo hoje? What do you see when you look at our government? O que a gente vê quando você olha para o governo? The state of Brazil's government? O estado do presidente do Brasil, do governo? What do you see when you look at the generation of teenagers? O que você vê quando você olha para a geração dos jovens? What do you look when you look at your children? O que você vê quando você olha para os seus And filhos? when you look at yourself? E quando você olha para você mesmo? Most of the time, A maioria das what we vezes, see o que nós vemos is only affliction. é somente uma aflição. We only see the battles. A gente só vê as lutas. We only see the problems, A gente só vê os the problemas. challenges. Somente as batalhas. We see the demons coming against us. Nós vemos os demônios vindo contra a gente. What we see is the devil's work in the world. O que a gente vê é o trabalho do diabo no mundo. We see what he's been achieving in our generation, A gente vê o que ele tem conquistado na nossa geração, people, no nosso povo, in the church, na igreja and in Christians, e nos cristãos and in the entire world. e no mundo inteiro. It makes it seem E parece like the whole world is in the hands of the devil. como se o mundo todo tivesse nas mãos do diabo. It seemed like we live just affliction after affliction, E parece que a gente só vive aflição depois de aflição. problem after problem. Problema depois de problema. Why am I saying this? Por que eu estou falando isso? Because I want you to understand Porque eu quero que você entenda. the devil has created a picture Porque o diabo tem pintado uma imagem for us to look at para a gente olhar. of everything around us. De tudo que está ao nosso redor. He has made a picture Ele tem feito uma imagem displaying his power, mostrando o poder dele. displaying what he's doing, Mostrando o que ele está fazendo. what he wants to O do, que ele quer fazer. what he's achieving. O que ele está He conquistando. wants to show an image of how powerful he Ele is. quer mostrar uma imagem de quão poderoso ele é. He's been working to make us fear him. Ele tem trabalhado para fazer com que a gente tivesse medo dele. And God has been ministering to my heart, E Deus tem ministrado ao meu coração, telling me falando para mim that the Lord's people que o povo de Deus have begun to fear the devil tem começado a ter mais medo do diabo, more than they fear God. mais do que eles temem a Deus. People seem that they have forgotten Parece que as pessoas esqueceram who our God is. quem o nosso Deus é. People have forgotten how great our God really is. As pessoas têm esquecido o quão maravilhoso e poderoso Deus é. The problem is we see the devil, O problema é que a gente vê o diabo, we see what he's doing. a gente vê o que ele está fazendo. But do you see what God's doing? Mas você vê o que Deus está fazendo? The devil only lets you see the death
O diabo só deixa você ver a morte, the destruction of the a world, destruição do mundo, so that you don't see the revival that God wants to para que pour out. você não veja o avivamento que Deus quer derramar. He lets you see the demons in your life. Ele deixa você ver os demônios que estão na sua vida. He lets you see your life as the devil's, Ele deixa você ver a sua vida como se fosse dele, do diabo, so that you don't see the calling that is over your life. para que você não veja o chamado que está sobre a sua vida, So that you don't see the angels that surround you. para que você não veja os anjos que te rodeiam. And what we see is what we believe. E o que a gente vê é aquilo que a gente crê. If you don't see God, you don't believe him, right? Se você não vê Deus, você não tem como acreditar nele, né? And so we have been looking at this image that the devil has created. Então a gente tem olhado para essa imagem que o diabo tem criado. God is here Deus está aqui to remind his people. para lembrar o seu povo. He is the God Ele é o Deus that took the people out of Egypt. que tirou o povo do Egito. He is the King of Kings, Ele é o Rei the dos Lord reis of Lords, e o Senhor the dos one above senhores. all authority, Aquele que está sobre toda a the one autoridade. whose name is above every other Aquele name, que o nome dele está acima the de one todo who nome. reigns victorious, Aquele que continua the com a one who was vitória. victorious at the cross, Aquele que foi vitorioso na cruz. the one who has never lost a battle, Aquele que nunca perdeu uma batalha. the King of glory. O Rei da glória. God wants to remind you, I am the King of glory. Deus quer te lembrar, eu sou o Rei da glória. Forget about your problem. Esquece sobre os seus Forget about your problemas. situation. Sobre a sua situação. Remember of my identity. Remember who I am. Lembre-se da minha identidade, de quem eu sou. I am the King of glory. Eu sou o Rei I da am above glória. the problem. Eu estou I acima am dos above the problemas. situation. Eu estou acima da situação. Simply fear me. Temam a Seek mim. me. Me buscam. And you will no longer E você não vai mais fear the devil. ter medo do diabo. And you will receive my victory. E você vai receber a minha vitória. But God has been telling me, Mas Deus tem me falado. the people don't see that. As pessoas não veem isso. Have people really tasted the glory? Será que as pessoas realmente provaram da glória? If you tasted the glory, Se você provar da glória, you wouldn't fear the devil. você não ia ter medo do diabo. If you tasted the glory, Se você provou da glória, you would gain an understanding você ia ter um conhecimento of God. de Deus. You would understand why we preach, read the word, Você ia entender o porquê que a gente lê a palavra, pray. a gente ora. You'd feel him. Você iria sentir You'd ele. hear him. Você iria ouvir ele. You'd see him. E você iria ver But ele. people haven't tasted God. Mas as pessoas não têm provado de Deus. People believe in him, As pessoas creem nele, serve him, servem ele, but don't taste him. mas não prova dele. You're in the church. Vocês estão na igreja. You say you believe in God, Você fala que você crê em Deus. but how come Mas como que pode? you don't feel his presence? Como que você não sente a presença dele? God wants you to taste his glory today. Deus quer que você prove a glória dele hoje. And today I want to speak of the fear of the Lord, E hoje eu quero falar do temor do Senhor. because many Christians have been fearing the devil more than they fear God. Porque muitos cristãos ele tem mais medo do diabo do que temer a Deus. What is the fear of the Lord? O que é esse temor ao Senhor? The fear of God doesn't mean to be scared of God, Não significa que você tem que ter medo de Deus, to run away from him, de correr dele, be scared of being near him. ficar com medo de chegar perto dele. The fear of God is the opposite. O temor do Senhor é o oposto. When you fear God, Quando você tem temor ao Senhor, you are scared of being far from God. você tem medo de estar longe de Deus. When you fear God, Quando você tem temor a Deus, you want to serve him. você quer servir You a want to Ele. seek him. Você quer buscar You Ele. surrender to him. Você se rende You a love Ele. him. Você You ama respect Ele. him. Você respeita Ele. The fear of God is having reverence. O temor do Senhor é ter reverência. And God is saying, my people no longer have reverence for E o me. Senhor está falando, o meu povo não tem mais They reverência a don't mim. truly understand my identity. Eles não entendem a minha identidade. They respect the man Eles respeitam o homem more than they respect me. mais do que respeitam a mim. They respect what the doctor says Eles respeitam o more que o than they médico respect falou, me. mais When do que God eles says respeitam you're a mim. healed, why Quando do o you Senhor fala question? que você é curado, Why do you question? por que você duvida? Am I really healed? Será que realmente eu estou curado? But when the doctor says something, E quando o médico fala uma coisa, gives you a diagnosis, porque o seu diagnóstico, you respect that answer. você respeita essa You believe in resposta. that. Você acredita naquilo. How come when God heals you, E por que quando Deus te cura, you don't believe it? você não acredita?
When you do that, you are removing the healing from you. Quando você faz isso, você está removendo aquela cura de você. God healed you, Deus te cura, but you question it, mas você questiona. so you actually don't become healed. Então você não fica curado. And that's what the devil is working to do. E é isso que o diabo ele trabalha para fazer. He wants you to fear him Ele quer que você tenha mais medo Fear the dele. man. O homem more than God. mais do que a Deus. This is why we stand when we read the Bible here. É por isso que a gente se levanta quando a gente lê a palavra. We ask people to stand in reverence to the word A gente pede a pessoa para se levantar em reverência à palavra, because we respect it, porque a we gente honor it. respeita e a gente honra. And let me tell you something. E deixa eu te falar algo. Maybe we don't understand the importance of this book. Talvez a gente não entende a importância desse livro. We don't really understand how powerful it is. A gente não entende o quão poderoso realmente ele é. Even if you don't understand it, Mesmo se você não entender, if you learn to love it, se você aprender a amar, honor it, honrar, read it, ler ele, God will reveal to you Deus vai revelar para how você powerful his book o quão is. poderoso esse livro é. You will understand the words in this Bible. Você vai entender as palavras nessa Bíblia. You will understand that the word was with God Você vai entender que o verbo estava com Deus. and God is the word. E Deus é a palavra. And sometimes we don't honor the word enough. E às vezes a gente não honra a palavra o suficiente. And sometimes we open the Bible on our phone E às vezes a gente abre a nossa Bíblia no telefone while we're distracted, enquanto a gente está distraído, while we're doing something. enquanto a gente está fazendo outra We read coisa. it as if it was just another book A gente lê como se fosse somente um outro livro, because we don't understand how important it is. porque a gente não entende o quão importante esse livro é. We don't have the understanding A gente não tem esse entendimento of the fear of the Lord, do temor do Senhor, of the reverence. da reverência. Because when you read the Bible, Porque quando você lê a Bíblia, you should enter your room, você deve entrar no seu quarto close the door, e fechar a porta. open the Bible, Abre a Bíblia preferably the physical Bible, e, de preferência, essa Bíblia física. read it Lê ela without any distractions. sem qualquer outra And distração. it's in that moment E é naquele momento that God opens you. que Deus abre você. He unlocks Ele the destrava secrets of His Word. os segredos da palavra dele. People don't receive the revelation from the Word As pessoas não recebem a revelação da palavra because they don't have reverence for the Word. porque eles não enough. têm reverência à palavra. But when you learn to respect it, Mas quando você aprende a respeitar, you gain the understanding later of Você- how important it is. você ganha um entendimento depois de quão importante é. And I want to talk about my experience with the fear of the Lord. E eu quero falar com você a minha experiência com o temor do Senhor. Like many people here, Assim como muitas pessoas aqui, I'm in the church. eu estou na igreja, I believe in God. eu creio em Deus. I accepted Jesus when I was 5. Eu aceitei Jesus quando eu tinha 5 anos. I serve in the church. Eu sirvo na igreja. I sing on the altar. Eu canto aqui no I altar. play an instrument. Eu toco um instrumento. I go to church every Sunday. Eu vou para a igreja todo domingo. But I Mas eu didn't have the fear of the Lord. Eu não tinha o temor do Senhor. I believed in God, Eu acreditava em Deus, but didn't fear Him. mas eu não tinha Didn't temor a have Ele. the fear of the Lord. Eu não tinha o temor do Senhor. And I feared the devil. E eu tinha medo do diabo. I didn't fear the Lord because I feared the devil. Eu não tinha medo do Senhor porque eu one- tinha medo do diabo. It's one or the other. É um ou outro. When I would try to pray, Quando eu tentava orar read the Bible, ou ler a Bíblia, the devil would come in my mind o diabo ele vinha na minha mente and he would tell me, e ele falava para mim: if you open that book, se você abrir esse livro, if you start to pray, se você começar a orar, I'm going to come in your room eu vou entrar no seu quarto and I'm going to torment you all e eu night vou long. te tormentar a noite toda. I feared the devil. Eu tinha medo do I knew diabo. what he could do. Eu sabia o que ele podia fazer. So I didn't approach a Bible. Então não, eu não chegava perto da Bíblia. Didn't get close to praying. Eu não chegava perto de orar. The devil's a liar. He would still come every night. O diabo, ele é um mentiroso, ele ainda vinha todas as noites. He would still torment me. Ele continuava me tormentando. He broke the deal. Ele quebrou aquele pacto que a gente tinha. I feared the devil's strength Eu tinha medo do poder do diabo, da força dele.
Because I would see his demons. Porque eu via os demônios dele. I saw his power. Eu vi o poder I dele. felt his presence. Eu senti a presença dele. So I feared him. Então eu tinha medo dele. And it's the same when you serve God. E é a mesma coisa quando você serve a Deus. Because when you fear the devil, Quando você tem medo do diabo, you see the demons você vê os demônios and not the angels. e não os anjos. When you fear the Lord, Quando você tem temor ao Senhor, you see the demons and the angels. você vê os demônios e os anjos. But you don't fear the devil. Mas você não tem medo do diabo. I didn't know. Eu não sabia. I knew, but I didn't understand Eu sabia, mas eu não tinha um that entendimento. there were angels in my room. Que tinham anjos no meu They always quarto. talk about this guardian angel walking A with gente you. sempre fala sobre um anjo que te guarda. But I saw the demons. I wasn't seeing the angels. Mas eu estava somente vendo os demônios, eu não estava vendo anjos. I wasn't seeing what they were going to do. Eu não estava vendo o que eles iam fazer. I believed in the devil, what he was going to do. Eu cria naquilo que o demônio me mostrava que ele iria fazer. I didn't fear the Lord. Eu não tinha temor ao Senhor. And when people fear the devil more than fear God, E quando as pessoas têm mais medo do diabo do que de Deus, they only see what the devil lets them see. eles somente veem aquilo que o diabo deixa eles verem. They see the bad side, Eles veem o lado negative side. negativo, o lado ruim. They only see the demons. Eles só veem os demônios. And I've had countless experience with demons. E eu já tive muitas e muitas experiências com Even to demônios. this day, Até o dia de hoje. even last night. Até ontem à noite. But after 2 years of torment, Mas depois de 2 anos de tormento, I began seeking God. eu comecei a buscar a Deus. And I began to ask God, E eu comecei a perguntar para Deus. fill me with the fear of the Lord. Pedir a Deus, me enche com o temor ao And Senhor. open my eyes. E abre os meus olhos. And I continued and I continued. E eu continuei. One day, Um dia, when I was praying, quando eu estava orando, I blinked eu pisquei. and I saw an angel E eu vi um anjo. for a glimpse of a second. Era um segundo. In the open and closing of one of eye, E quando eu abria e fechava os olhos, I saw this angel, eu vi esse anjo. so bright, E era tão brilhante. so white, Era tão branco. standing at my door. Estava ali na minha porta. And when I saw that angel, E quando eu vi aquele anjo, instantly, instantaneamente, the fear of the devil left me. ao medo do diabo me deixou. And this is the problem. E isso é o problema. When you see God's glory Quando for a você- glimpse of a second, Quando você vê a glória de Deus por somente uns segundinhos, it doesn't matter how many experiences you had with demons. não importa o quantas experiências você já teve com demônios. It doesn't matter how many demons you've seen. Não importa quantos demônios você já viu. If you just see it for 1 second, Se você somente vê por um segundo, you don't fear the devil anymore. você não tem medo do You diabo gain the mais. understanding of who God is. Você tem um entendimento You de quem see, Deus é. this is the God of the King of Kings. E você fala, esse é o Deus, o Rei This dos is who I Reis. should fear. Esse This é is quem the eu one who devo is ter temor. greater, who is Esse é o Deus stronger, que é who mais is more forte, que é mais powerful, who holds all poderoso, of authority. que tem toda a autoridade. This is the one who sends his angels to protect me. É esse que manda os anjos para me proteger. When I saw this angel for 1 second, Quando eu vi esse anjo por um segundo, never again nunca mais did I fear demons. eu tinha medo do diabo. We need to start asking God, A gente tem que começar a pedir a Deus, open my eyes. abre os meus olhos, Because we need the understanding porque nós precisamos do entendimento of what we don't see. daquilo que a gente não vê. There was this woman Tinha essa mulher, of God. essa mulher de Deus. She visited heaven Ela foi ao céu multiple times. várias vezes. God took her to the throne room. Deus levou ela ao trono. She saw the throne. Ela viu o trono. She saw the glory of God. Ela viu a glória de Deus. And she saw in front of the throne, E ela via que na frente do trono there was a place where the people would come to make their petitions to God. tinha um lugar de onde as pessoas vinham para fazer as petições ao Senhor. But she also saw Mas ela também viu a wall of smoke que tinha uma parede de fumaça between the throne, que estava entre o trono. a wall of smoke and the people. E aí tinha essa parede de fumaça e aí tinha o povo. The people would come before the Lord As pessoas vinham diante do Senhor and make their prayers to him. e eles oravam a Ele. And
And she saw the people coming and praying, E elas viam as pessoas vindo e orando, but they would come with disrespect. mas eles vinham com desrespeito. They came, God, where are you? E eles vinham e falavam, Deus, onde que o Senhor está? They would come questioning God. Eles vinham questionando a Deus. People came before God angry at him. As pessoas vinham até a Deus com raiva With dele. no respect. They would speak to him as if he was any other man. Não tinha respeito, falava com ele como se ele fosse qualquer outro homem. She saw people coming before him with no reverence, with no surrender. Ela via as pessoas vindo até Deus sem reverência, sem se render. People demanding from God. As pessoas que estavam demandando de Deus. And then God told her, you see this wall E of Deus smoke? falou, você vê essa parede de fumaça? That is the fear of the Lord. Isso é o temor do Senhor. The people, O povo, they can't see through the smoke eles não podem ver pela fumaça to my throne para o meu trono, because they don't fear me. porque eles não têm medo de mim. So you know what I have to do? Então o que eu tenho que fazer? I have to separate myself from them. Eu tenho que separar eu deles. I have to put a wall of smoke of the fear of the Lord Eu tenho que colocar uma parede de fumaça do temor ao Senhor, that prevents them from seeing the glory of the throne que previne eles de não ver a glória do trono, because they don't surrender to me. porque eles não se rendem a mim. They don't get on their knees and open their hands and cry out to God. Eles não se dobram os joelhos, abrem as mãos e adoram o Senhor. They can't see through the smoke. Eles não podem ver através da fumaça. But God told her, Mas Deus falou para ela, when someone comes before him quando as pessoas vêm diante dele with the fear of the Lord, com o temor do Senhor, the smoke moves. aquela fumaça ela move. And then they can see directly to the throne. E aí eles podem ver diretamente no trono They speak to God face to e face. falar com Deus face a face. What you don't understand, O que você não entende when you pray, é quando você ora, you are going in heaven você está indo ao céu, before the throne. diante daquele trono. When you go in reverence, Quando você vai em reverência, you are open to His glory, você está aberto à glória dele, open to His fire, aberto ao fogo dele, open to His presence. aberto à presença dele. But when you don't understand that, Mas quando você não entende you isso, come before Him você chega diante dele with no fear of Him, sem temor a ele, and He has to separate you. e ele tem que separar você. And people can't see through the smoke. E as pessoas não podem ver através daquela fumaça. So people have trouble hearing God, Então as pessoas têm problema de ouvir a Deus, feeling God's presence. sentir a presença de Deus. They say, God, why can't I hear you? E eles falam, Senhor, por que que eu não te ouço? Why can't I feel you? Por que que eu não te sinto? Why can't I see you in my life? Por que que eu não posso te ver na minha vida? It's because you don't fear the Lord enough É porque você não tem temor ao Senhor o for the suficiente smoke to clear, para que a fumaça clareia, to see para ver and understand. e entender. Because if you don't live purely, Porque se você não viver purificado, if you don't fight against sin, se você não luta contra o pecado, you don't see God, você não vê a Deus, you don't have a relationship with você Him, não busca a Deus e tem um relacionamento com Ele, you don't have the fear of the Lord in you. você não tem o temor do Senhor dentro de você. And now, the people, there were God and the Israelites, Tinha Deus e os israelitas, and He was going to take them out from e Ele Egypt. ia tirar eles ali do Egito. God opened the seas. Deus abriu o mar. God came in a pillar of cloud by day, Deus ele vinha em um pilar de nuvem durante o dia a pillar of fire by night. e uma coluna de fogo à noite. The Israelites asked for meat. Os israelitas eles pediam comida, carne, God gave them meat. e Deus deu para ele They carne. weren't satisfied. Eles não estavam satisfeitos. The Israelites asked for bread. Os israelitas pediram pão God made the manna of heaven fall upon them. e Deus deu o maná do céu que caía para eles. The Israelites asked for water. Eles pediam água. God made water flow from the rock. Deus ele fez com que as águas jorrassem da pedra. God would speak to the people face to face in an audible voice from the pillar of cloud. Deus ele falava com as pessoas ali face a face através daquela coluna de fumaça. And even through all of this, E mesmo sobre todas essas coisas, the Israelites did not fear the Lord. os israelitas não tinham o temor do Senhor. They asked, God, why'd you take me out of Egypt so that I could die here in this desert? E eles falavam, Senhor, por que o Senhor me tirou do Egito para que eu possa morrer nesse deserto? I'm tired of this bread. Eu estou cansada desse I pão. need some meat. Eu preciso de carne. That is a people Isso é um povo that see God que vê but don't Deus, fear Him. mas não tem temor a Ele.
Only Moses feared the Lord. Somente Moisés tinha temor ao Moses Senhor. was a man who feared God. Moisés tinha temor ao Senhor. And when you fear God, E quando você teme ao Senhor, God's desires come swelling up in you. os desejos de Deus vêm dentro de você. You become unsatisfied with where you are. Você fica insatisfeito onde você No, está. God, I want more. I've Não, Deus, tasted. eu quero I've mais tasted porque and eu já seen. I want eu já more of provei. this. I want more of this. Eu quero mais disso. Take me to a new level. Me leva a um outro nível. The fear of the Lord brings this desire in you to seek God, O temor do Senhor traz esse desejo de buscar a Deus, to draw closer to Him. para se aproximar a Ele. And when you have the fear of the Lord in you, E quando você tem o temor do Senhor em você, all you ask God is o que você pede a Deus é more of Him. mais dele. Moses asked, O Moisés falou para ele. God, show me your glory. Moisés pediu, Senhor, me mostra a tua glória. And God let Moses see E Deus deixou Moisés ver what no man had seen before. o que nenhum outro homem tinha visto antes. When we fear the Lord, Quando a gente tem temor ao Senhor, walk in reverence, a gente anda em in reverência surrender, e a gente se rende. in the life of purity, Numa vida de pureza, God begins to reveal the secrets of heaven to us. Deus começa a revelar os segredos do céu pra The gente. things that no man has seen before. As coisas que outros homens não viram He begins antes. to show us His glory. Ele começa a mostrar pra gente a glória dele. 1 Corinthians 2:9 says, 1 Coríntios 2:9 diz: what no eye has seen, o que os olhos não viram, what no ear has heard, o que os ouvidos ainda não ouviram, what no human mind has conceived. o que a mente do homem ainda não penetrou. The things God has prepared for those who love Him. As coisas que Deus tem preparado para as pessoas que amam a Ele. God is telling you, the church, Deus está falando para vocês, igreja. you guys have tasted nothing yet. Vocês não têm provado nada ainda. You guys have tasted nothing yet. Vocês não têm provado nada I want ainda. to show you how much more I have. Eu quero mostrar para vocês o quão mais que eu tenho. But we need to fear the Lord. Mas nós temos que ter temor ao We Senhor. need to surrender. Nós temos que nos render. Because there are many Christians just like the Israelites. Porque tem muitos cristãos que estão igual os israelitas. God, I already prayed. Deus, eu já orei. God, you don't answer. O Senhor não me responde. God, I already fasted. Eu You já haven't spoken to jejuei. me. E o Senhor não tem falado comigo. God, if you don't do it today, Senhor, se o Senhor não fizer hoje. I don't know, God. Ah, não sei não, I won't Deus. serve you anymore, maybe. Eu não vou te servir mais. God, if you don't fix this woman, Se o Senhor não consertar essa God, I mulher, might leave her. Senhor, eu vou deixar ela. And we don't understand having the fear of the Lord. E a gente não entende de ter o temor do Senhor. Just like the Israelites. Do mesmo jeito dos israelitas. They saw the glory Eles viram a glória so many times, muitas vezes, but did not fear the Lord. mas eles não tinham temor ao Senhor. How many times are you going to sit there Quantas vezes você vai sentar aí and watch the glory e você vai assistir a and glória never enter it? e nunca entrar How nela? many times are you going to watch the glory Quantas vezes você vai observar a glória and not ask God for a fear of the Lord e não vai pedir a Deus o temor ao Senhor to partake in what He's letting out? para participar daquilo que Deus está derramando? And when the Israelites reached the promised land, E quando os israelitas chegaram na terra prometida, only Joshua and Caleb entered it. só Josué e Caleb entraram nela. Why? Because only Joshua and Caleb feared the Lord. Por quê? Porque somente Josué e Caleb tinham temor ao Senhor. Many Christians Muitos cristãos are going to stay behind, vão ficar para trás. are not going to go to heaven Eles não vão ir para o céu, because they did not fear the Lord porque eles não tinham temor ao Senhor enough o to suficiente surrender their lives to Jesus para completely. se render a Jesus Cristo completamente. Many people Muitas pessoas are going to be like, God, I served you in the church. vão falar assim: Senhor, eu servi o Senhor na igreja. I played an instrument. Eu toquei um I went instrumento. to church every Sunday. Eu fui para a igreja todo domingo. But you did not fear the Lord sufficiently Mas você não temeu ao Senhor o suficiente to surrender para se render and to live in reverence, e para viver em to reverência. live a life of purity. Viver uma vida de pureza. Because the fear of the Lord Porque o temor do Senhor makes you run away from the things faz você correr das coisas that make you far from God que te afastam de Deus. and makes you run to the things E faz você correr para as coisas that bring you close to God. que vai se aproximar de Deus. But many people Mas muitas pessoas are in the church estão na igreja serving God just enough servindo Deus só o suficiente so that they don't go to hell. para que eles não vão para o inferno.
The people aren't living a life of purity, As pessoas não estão vivendo uma vida de pureza, a life of prayer, uma vida de oração, a life of reading the word, uma vida de ler a palavra, because they don't have the fear of the Lord in them. porque eles não têm o temor do Senhor neles. Because the fear of the Lord makes you surrender. Porque o temor do Senhor faz você se render, It makes you pure. faz você ser purificado, It makes you humble. faz você ser humilde. Proverbs 22:4 says, Provérbios 22, Quatro. 2, 24? 22:4. 22, 4. Humility is the fear of the Lord. A humildade é o temor ao Senhor. Its wages are riches. 22:4. Pode ler. Okay. Provérbios 22, 4. A recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. The fear of the Lord cleanses you, O temor do Senhor, ele te purifica, brings te you limpa. closer to the glory of God. Faz você ficar mais perto da glória de It Deus. purifies your heart. Purifica o seu coração. Matthew 5:8 says, Mateus 5:8 diz: Blessed Bem-aventurados are the pure in heart, são os limpos de coração, for they will see God. porque eles verão a Deus. The fear of the Lord brings us to surrender. O temor do Senhor nos traz ao rendimento. It gives us the desire to live purely. Dá a gente o desejo de viver puro. We need to have purity in our senses Nós precisamos de pureza nos nossos in order sentidos to see God's glory. para que a gente possa ver a glória de Deus. How do you want to see God, Como que você quer ver a Deus? feel God, Sentir a Deus? when all you fill your eyes with Quando tudo que você deixa entrar pelos seus olhos is darkness? é trevas. How do you want to have revelation, Como que você quer ter revelação? discernment, Discernimento. when you don't fear the Lord enough Quando você não tem temor ao Senhor o suficiente to let go of violent movies, para se desprender de vídeos violentos, to let go of social media, para se desprender de redes sociais, of the pornography, de pornografia, of the worldly music, de músicas mundanas, of the video games? dos videogames, Because you can spend your time scrolling for 8 hours a day, porque você pode ficar ali passando o dedo por 8 horas por dia, but you can't spend 15 minutes in the presence of God. mas você não consegue passar 15 minutos na presença de Deus. Luke 11 verse 34 says, Lucas 11, versículo 34. says, your eye is the lamp of your body. Os seus olhos é a luz do seu corpo. When your eyes are healthy, Quando os seus olhos estão saudáveis, your whole body is also full of light. todo o seu corpo também é cheio de luz. But when they are unhealthy, Mas quando eles não são saudáveis, your body is also full of darkness. o seu corpo também é cheio de trevas. And I'm going to shorten everything I'm going to say here. E eu vou tentar abreviar algumas coisas. Why am I focusing on our eyes? Por que eu estou focando nos meus olhos? I had a problem with my eyes. Eu tinha um problema com os meus olhos. Something I used to say a lot. Eu falava isso muitas vezes. Misericórdia, mãe. Mother, have mercy Nem on me. tudo é demônio, mãe. Not everything is a demon, Você só Mom. fala demônio, 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 mãe. All you talk about is a demon and a Nem demon. tudo é demônio, mãe. Not everything is a demon. I was wrong. Eu estava errado. I want you to understand what we see Eu quero te mostrar que o que a gente vê is 5% é mais ou menos 5% of the entire image. da imagem completa. 95% of what we don't see 95% daquilo que a gente não vê is in the supernatural. está no sobrenatural. What the devil does to the people O que o diabo faz às pessoas is make you think that the 5% you're seeing é fazer você pensar que os 5% que você está vendo is everything. é tudo. It's not. Não é. There's much more going on behind the Tem scenes. muito mais acontecendo atrás das coisas. The devil wants you to think that you're seeing clearly. O diabo quer que você pense que você está vendo claramente. Não tem nada a ver. Não There's tem nada a nothing. ver. There's nothing to do with that. Esse filme não tem nada a ver. No, that's not a problem. Tem tudo a ver. Yeah, everything has to do with that. When you don't fear the Lord, Quando você não tem temor ao Senhor, you sin. você peca. We are sinners. Nós somos We pecadores. always sin. A gente sempre peca. But when you don't have the fear of the Lord, Mas quando você não tem o temor do Senhor, you live an impure lifestyle. você vive uma vida suja.
impura. You don't fear the consequences of sin. Você não tem medo das consequências do pecado. Because when you fear the Lord, Porque quando você tem temor ao Senhor, you run from anything that is going to distance you from Him. você corre de tudo aquilo que vai distanciar você dele. I want you to understand today Eu quero que você entenda hoje the importance a importância of being pure. de ser puro. God is tired of His people Deus está cansado do povo being impure in the church. sendo impuro na He wants to igreja. bring us to a new level of purity Ele quer nos levar a um nível de pureza so that He can pour out His glory. para que ele possa derramar a glória You need to be dele. pure. Você precisa de ser puro. You need to be pure to feel Him. Você precisa de ser To puro para hear him, sentir ele, para to ouvir see ele, him. para ver ele. How are you going to ask God, where are you, Como que você pergunta para Deus, Deus, onde você está? when the things you're doing is separating you from Him? Quando as coisas que você está fazendo a separação dele e você. Our God is a God of purity. Deus, ele é um Deus santo, de pureza. He isn't going to mix Himself with the impurities in you. Ele não vai misturar ele mesmo com as impurezas que tem em você. He isn't going to mix Himself with the demons tormenting you. Ele não vai se misturar com os demônios que estão tormentando você. You need to open your mouth. Você precisa de abrir a sua You need boca. to give the command. Você precisa de dar You o need to tell comando. that demon to leave. Você tem que falar para aquele demônio para sair. You need to open your heart. Você precisa de abrir o seu coração. Because the Holy Spirit Porque o Espírito Santo, isn't going to coexist with the demons in your life. ele não vai existir ali com os demônios que estão na sua vida. The Holy Spirit wants to purify us O Espírito Santo quer nos purificar with this purifying fire. com o fogo purificador. But for Him to do that, Mas para ele fazer isso, we need to surrender. a gente tem que se render. Surrender to Jesus. Se render a Jesus. I want to speak just to the men. Eu quero falar somente aos homens. The men have a hard time surrendering. Os homens têm uma dificuldade de se render. There's a lot of pride. Tem muito orgulho. You can't surrender. Você não pode se render. That's why the men don't feel anything. É por isso que a maioria das vezes os homens não sentem nada. That's why the men have a hard time feeling the presence of God. Eles têm uma dificuldade muito grande de sentir a presença de Deus. God is telling you today, Deus está falando para você hoje. unharden your hearts. Tira a dureza do seu coração. Let my Holy Spirit's fire touch you. Deixa o fogo do Espírito Santo te And you will tocar. feel what you have never felt E before. você vai sentir o que você nunca sentiu antes. I want to tell you that when you fear God, when you start fearing God, Quando você começa a temer a Deus, you stop fearing the devil. você para de temer o diabo. Like I said, Como eu disse, when you understand quando você entende that all power and authority que todo poder e autoridade is under His feet, está debaixo dos pés dele, you stop fearing the devil. você para de ter medo do diabo. And something else starts rising up in you. E algo diferente começa a subir dentro de The você. fear of the Lord Você tem o Senhor. brings courage, O temor ao Senhor traz coragem. brings boldness Traz ousadia against the enemy. contra o inimigo. When you stop fearing the devil, Quando você para de ter medo do diabo, you start fighting him. você começa a combater ele. When you stop fearing the devil, Quando você para de ter medo you dele, stop running from him você para de correr and you dele. start chasing E him. você começa a correr a direção dele, atrás dele. recognize Você reconhece The power that is in the name of o Jesus, poder que está no nome de the Jesus. power that is in the blood of Jesus. O poder que há no sangue de You Jesus. begin to see how weak the devil truly is. Você começa a ver o quão fraco o You diabo begin realmente opening your é. mouth Você começa a abrir a boca and using the authority that God gave you. e usar a autoridade que Deus te You begin deu. to chase your enemies. Você começa a correr atrás dos seus And overcome inimigos them. e vencer eles. Psalms 18:37 says, Salmos 18:37 diz: I pursued my enemies Eu persegui os meus inimigos and crushed them. e eu os alcancei. I did not turn back Eu não voltei till they were destroyed. enquanto eles não foram destruídos. But when you lack the fear of God, Mas quando você tem falta do temor do Senhor, you are like a soldier that runs away from battle. você é um soldado que corre da guerra. You lack bravery, Você tem falta de braveza, courage, coragem, strength. força. You start thinking you're never going to win this battle. Você começa a pensar, você nunca vai vencer essa guerra. You don't fear God. Você não tem temor ao Senhor. You fear death. Você tem medo da morte. Like the Israelites Assim como os israelitas, when they were facing the Philistines. quando eles estavam ali lutando contra os filisteus,
There comes the Philistines. Aqui estão os filisteus. There comes Goliath. Aqui vem o Golias. What does Goliath start to do? O que Golias começa a fazer? He starts to intimidate the people of Ele God. começa a intimidar o povo de Deus. He begins to terrify Saul and his men. Ele começa a colocar terror em Saul e os seus homens. And the Israelites had no weapons at the time. E os israelitas não tinham armas, ferramentas naquele tempo. They looked and seemed weaker and inferior. Eles olharam e pareciam que eles eram mais fracos e mais inferiores. Goliath was trying to intimidate them. Golias estava tentando intimidar eles. But God is here to remind you, Mas Deus está aqui para te lembrar. I am greater than any Goliath. Eu sou maior do que qualquer I am Golias. greater than any giant in your life. Eu sou maior do que qualquer I am gigante na greater sua than any vida. problem. Eu sou maior do que qualquer problema. You need to stop giving ear to that spirit of intimidation. Você precisa de parar de ouvir aquele espírito de intimidação. You need to understand that your God is greater. E você tem que entender que o seu Deus é maior. You need to stop hearing that spirit Você tem que parar de ouvir esse espírito that is scaring you away from fighting, que está colocando você para correr de você lutar. scaring you from battle. Está colocando medo de você ir para a guerra. You need to be like David, Você tem que ser como Davi, a man who feared the Lord, um homem que tinha temor ao a Senhor, man that said to the enemy, um homem que falou para o inimigo: you come against me with sword and javelin, você vem contra mim, contra armas e lanças, but I come against you in the name of the Lord God Almighty, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos exércitos, the Lord of the armies of Israel, o Senhor que é o guerreiro de Israel. is whom you have defied. É aquele que você tem que procurar. When you fear the Lord, Quando você tem medo do you Senhor, know whose side you're on. você sabe de que lado você You know that está. who fights with you has never lost a battle. Você sabe que aquele que luta com você nunca perdeu uma You know that the guerra. one who fights with you is victorious Você sabe que aquele que luta com você é vitorioso above all forces of evil, sobre above all power. sobre todo o poder das trevas. And when David came in, E quando Davi veio, he went from the people being intimidated, chegou num ponto que as pessoas estavam sendo intimidadas and he started to intimidate them. e ele começou a intimidar o inimigo. When you fear the Lord, Quando você tem temor ao Senhor, the devil fears you. o diabo ele tem medo de você. When you fear the Lord, Quando você tem temor ao Senhor, the enemy runs from you. o inimigo ele foge de você. You need to understand who you're coming into battle with. Você tem que entender a quem que você está lutando You need to contra. understand you come in the name of the Lord, Você tem que entender que você está vindo no nome do Senhor and that the Lord you're coming into battle with has never lost a fight. e que o Senhor que você está ali lutando junto com ele nunca perdeu uma batalha. You need to start opening up your lips, Você using precisa- that mouth that God gave you, Você precisa de abrir a sua boca e usar a boca que Deus te deu and telling that Goliath, e falar para o Golias, telling that demon, falar para aquele demônio, in the name of em Jesus, nome de Jesus, the God who stands with me, o Deus que fica aqui comigo, you have to leave. você tem que sair. The devil doesn't want you to understand O diabo não quer que você entenda that if you fight, que se você lutar, you're going to win. você vai vencer. This is why he sends a spirit of intimidation É por isso que ele manda um espírito de to intimidação intimidate you para te intimidar, away from a life of prayer, para te levar para fora de uma vida de a oração, life of purity, uma vida de pureza, a life of reading the word. uma vida de ler a palavra. Because when you do, Porque quando você fizer, he knows that he has already lost, ele sabe que ele já perdeu and he has to run from you. e ele tem que fugir de você. People don't want to fight. As pessoas não querem lutar. O povo quer viver, é só vitória, é só vitória. People only want to live like it's only victory. No, it's a daily battle. Não, é uma guerra diária. Jesus said, in the world you will have affliction, Jesus falou: no mundo tereis aflições, but I have overcome the world. mas eu venci o mundo. You are meant to fight. Você é suposto a lutar. Stop being a coward. Para de ser covarde. It's your battle. Vai para sua luta. Lift up your spirits. Levanta seu espírito. Reject that spirit of weakness Rejeita esse espírito de fraqueza that doesn't let you read the Bible, that doesn't let you pray, que não deixa você ler a Bíblia e orar, that doesn't let you fight against sin, against temptation. que não deixa você lutar contra o pecado e tentações. Because when you start to fight, Porque quando você começa a lutar, you're never going to lose. você não vai perder. Romans 8:31 says, Romanos 8:32 diz: if God is for us, se Deus é por nós, who can be against us? quem será contra nós?
If God is for us, Se Deus é conosco, who can be against quem us? pode ser contra nós? Do we have this understanding A gente tem esse entendimento that God is on our side? que Deus está do nosso lado? In 2 Kings, No segundo Reis, when the king of Aram quando o rei de Arão, was at war with Israel, ele estava em guerra contra Israel, the king of Aram sent horses and chariots in the night. e o rei ele mandou carruagens de noite, And surrounded the city that Elisha was in. e ele fez a cidade toda ser cercada de soldados, onde When Elias Elisha's estava. servant went outside the next morning, Quando o servo de Eliseu, ou Elias, foi de manhã cedo para fora, he looked at the chariots surrounding the city. ele estava olhando os carros que estavam ao redor da cidade, He told Elisha, e ele falou para Elias: "Oh no, my lord. Ah, não, meu senhor, What are we going to do?" o que a gente vai fazer? What is the first thing that Elisha says? O que é a primeira coisa que ele disse? Don't be afraid. Não tenha medo. And then what he says next E is o que ele this: fala depois é isso: those who are with us aqueles que estão conosco are more than those who are with them. são mais do que aqueles que estão com eles. Then Elisha prayed to the Lord E aí ele orou ao Senhor to open the eyes of his servant. para abrir os olhos do servo dele. And then when the servant looked again, E quando o servo olhou de novo, he saw the chariots of fire. ele viu os carros de fogo. He saw the armies of angels Ele viu o surrounding the exército city. de He anjos que saw those who rodeavam a stand with cidade. him Ele viu are aqueles que more than estavam those com who stand eles. against them. E são mais do que aqueles que estavam com You need to os look at your inimigos. problem. Você precisa de You olhar need o to seu look at your problema, situation. olhar para a sua You need to know situação. that even though you're surrounded, Mesmo que você esteja cercado, the angels that surround you are more than those against you. os anjos que te rodeiam são mais do que aqueles que vêm You contra need to ask você. God, open my eyes. Let me Você see the precisa de armies you have pedir ao sent to protect Senhor: me. abre os meus olhos e deixa eu ver os anjos que que estão ao meu redor, que me protegem. Because those who fear the Lord, Porque aqueles que temem ao Senhor, the Lord sends armies of o angels Senhor manda um exército de to anjos defend those who fear Him. para defender aqueles que want you to aqueles que stand temam. Eu quero que você se levante. Today is the day of surrender. Hoje é um dia que você vai se render, Because God wants to bring His glory. porque Deus quer trazer a glória He's dele. tired of waiting for His people. Deus está cansado de esperar o povo He dele. wants to pour it out. Ele quer derramar a glória Because there are many dele. people in this church Porque tem muitas pessoas nessa igreja seeking God, que estão buscando a Deus, asking for His glory. pedindo a glória And dele. His glory can't come down E a glória não pode descer, because the people porque as pessoas don't surrender enough to não Him. se rendem o suficiente a Ele. We need to ask God forgiveness Nós temos que pedir ao Senhor para nos perdoar, for the lack of the fear of the Lord in us. porque nós não temos o temor do Senhor o suficiente. Close your eyes. Feche os seus olhos. Surrender your heart to Him in this moment. Se renda o seu coração a Ele nessa manhã. Start speaking to Him. Começa a falar com Ele. Start opening up your heart. Começa a abrir o seu coração. Begin to surrender yourself to Him. Comece a se render a Ele. Unharden your heart. Tirar toda a dureza do coração. Let the Holy Spirit enter. Deixa o Espírito Santo entrar. Holy Spirit is waiting. O Espírito Santo está esperando. waiting. Ele está esperando. He's waiting to enter this Ele people. está esperando para entrar no seu povo. Begin to invite Him. Você precisa de convidar Ele. Senhor, me dá pureza. Lord, give me purity. Me ajuda a viver uma vida de pureza. Help me live a life of purity. Help me to let go of the things that distance me from you. Me ajuda a me desgarrar das coisas que me levam para longe do Senhor. From the sin that keeps me separated from your glory. Do pecado que me separa da sua glória. God, let the only thing I fear Senhor, que a única coisa que eu tenho medo is you. é o Senhor. God, let the fear of the Lord in me be greater than the fear of the devil. Senhor, que o temor do Senhor em mim seja mais do que o medo do diabo. Give me reverence for who you are. Dai-me, Senhor, reverência por quem tu Reverence eres. for your word. Reverência à tua palavra. Help me to recognize the angels that you have released over my life. Me ajuda a reconhecer os anjos que o Senhor tem mandado para minha vida. Help me to stop being weak. Me ajuda a não ser fraco. Help me to fight, Me ajuda a lutar to enter battle, para entrar na and guerra crush my enemies. e acabar com meus inimigos. Help me to use the authority and the weapons you have given me. Me ajuda a usar a autoridade e as ferramentas que o To be Senhor tem victorious. me dado para ser vitorioso.
God, cleanse me. Senhor, me limpa. Open up my eyes. Abre os meus olhos. Show me your glory. Me mostra a sua glória. Show me your face. Me mostra a sua face. Open up my eyes. Let me see the angels. Abre os meus olhos e me deixa ver os anjos. Help me to feel your presence. Me ajuda a sentir a tua presença. And if you want it, today God offers it to you. E se você quer hoje, o Senhor oferece isso para você. If you want to surrender yourself today Se você quer se render hoje to God, para Deus, to give yourself completely to Him, para dar você completamente a Ele, come to the altar. vem ao altar. If you want more of His glory, Se você come to quer the mais da altar. glória dele, vem ao altar. He offers it to His people first. Ele oferece primeiro para o povo dele. His people need to surrender. O povo precisa de se render, Ask forgiveness. pedir perdão. I want you to close your eyes and invite God now. Eu quero que você feche os olhos e convide ao Senhor Begin to agora. praise Him. Comece a adorar a Ele. Begin to worship Him. Comece a adorar a Ele, louvar Because a you don't Ele. understand what's going on in the spiritual realm Porque right now. você não entende o que está acontecendo no mundo espiritual agora. As the people surrender to Him, Assim como as pessoas começam a se render a Ele, God is able to release His glory. Deus, Ele é capaz de liberar a glória. And we want more of His E glory. nós queremos mais da glória dele. We want more of you, Nós God. queremos mais do Senhor Deus. Start inviting Him. Comece a convidar Ele. Levante sua voz mais alto, gente, mais alto. Eu quero que a glória desça neste lugar, gente. Convida o Espírito Santo. Você tem que convidar Ele, senão Ele não vem. Mais alto, gente, mais alto. Vocês não entendem os anjos que estão aqui esperando o povo. Tem bênção para ser liberada, tem cura para ser liberada, mas o povo tem que se render. O povo tem que se render. O povo tem que se render, diz o Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero experimentar o que eu nunca experimentei. Eu só experimentei uma gotinha do que Tu tem para derramar neste lugar. Enquanto a igreja se rende, a presença vai ser liberada. Começa a adorar, começa a adorar. Levante suas vozes. Começa a trazer a atmosfera de glória. Se você quiser, se não vai sair do mesmo jeito. Depende da igreja, depende de você. Toma a decisão. Foca no Senhor neste momento. Adore a Ele, aquele que é acima de todo poder, de toda glória, de toda honra. Que o poder vai descer aqui. Que o fogo tem fogo fluindo do altar. Tem fogo fluindo do altar. Você não está vendo, mas tem fogo para quem quer. Infinita humildade. Se você quer, deixa sua adoração subir ao Rei dos Reis, subir ao Rei da Glória, porque Ele merece. Todo mundo levante suas mãos. Levante suas mãos. Deixa o Rei da Glória entrar. Deixa o Rei da Glória entrar. Senhor, Nós somos pecadores, mas queremos mais. Queremos mais, nós queremos sentir o que a gente não sentiu antes. Nós queremos ver a Tua glória. Abre o portal ao trono. Abre o portal ao trono. Deixa os Teus anjos descer. Começa a tocar no Teu povo. Começa a tocar no Teu povo. Vem mais pra frente. As águas vivas do Senhor. Flua. Flua, entra mais profundo na presença. Entra mais profundo na presença. Se você quer mais, tem mais. Derrame, derrame, derrame seu coração. Derrame seu coração. que Ele apareça, que eu me constranja com Derrama Ele seu coração. Entregue seu amor. Entregue seu amor a Ele. Infinita humildade. Não impede minha presença de descer. Me adora, me adora, me adora, me adora. Que eu diminua. Me rende a mim. Eu quero descer. Que Ele Eu quero descer. apareça. Eu quero descer. Que eu me
constranja com a sua glória e todo o seu amor. Flua, Espírito Santo. Deixa teu fogo mover. Deixa teu fogo mover. As asas dos anjos estão batendo. As asas dos anjos estão batendo. Batendo, batendo. O fluir saindo. O fluir. O arrependimento. O arrependimento. Peça perdão. Abra seu coração. Solta essa dureza. Deus quer entrar. Foca nele agora. Foca nele agora. Levante suas vozes. Levante suas vozes, que Deus está escolhendo aqueles que adorar Ele. Deus está escolhendo agora. Há um derramar vindo para quem quer. Para quem quer. É para quem quer a minha glória. Você quer a minha glória? Peça a minha glória. Peça a minha glória. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor. Infinita humildade, Espírito Santo de Deus, servo de todos os acrescenta o fogo, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, os jovens querem minha glória, e os adultos, será que os adultos querem? Será que os homens querem minha glória? Os jovens estão começando a entender, mas muitos adultos estão ficando por fora. Abre seu coração. Não é só para os jovens, é para os adultos também. Chega mais para frente quem quer. Eu estou esperando a autorização. Eu estou esperando a autorização do céu para eu poder liberar. Precisa de mais. Precisa de mais. A medida está subindo. A medida está subindo. Começa a aumentar. Começa a aumentar a adoração. Começa a aumentar a adoração. Eu quero mais. Eu quero mais. Não fique por trás da parede de fumaça. Olha para o meu trono. Olha para a minha glória. Adore a Ele, levante suas vozes. A medida está subindo. A medida está subindo. Quando sobe, algo também tem que descer. Quando a tua adoração sobe, a glória desce. Infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que eu diminua, que Ele apareça. Eu vou derramar, se diz o Senhor. Eu vou derramar, porque eu vejo o coração que me quer. Eu vejo o coração que me quer. Os que não querem vão ficar por fora. Os que não querem vão ficar por fora. Receba a minha glória. Receba o meu fogo neste momento. Yes.